Que poderia ser outra coisa. Você descobriu, né, através de uma dica do outro, que é a respiração. Poderia ser outra coisa. Nossa, Né? tantas dicas que as pessoas dão para a gente, né? E a É, gente dá para as pessoas, né? é. E aí a gente para e fala, putz. E tem outros que, vou anotar, vou escrever isso. E de repente você vai trabalhando. Até uma hora que você internaliza. E aí você processa. Aí você aprende. E quando você aprende, vira que nem andar de bicicleta. Eu fiz essa analogia outro dia. Uma época, meu filho falou, vamos andar de bicicleta no Ibirapuera. E fazia muito tempo que eu não andava de bicicleta. Quando cheguei lá, peguei a bicicleta e falei, e agora? Será que eu vou dar conta dessa situação e tal? 5, 10 minutos, de repente eu já estava com a galera andando com eles. Eu falei, pô, eu não desaprendi. Nunca mais, hoje eu também andaria de bicicleta tranquilamente. Então a aprendizagem é isso. Né? Você tem que buscar o conhecimento, a informação, operacionalizar, praticar, ter a consciência que você aprendeu, buscar aperfeiçoar continuamente. Quando você vê, você está andando de bicicleta. É parte do teu repertório. Né? Você sempre vai poder buscar no teu repertório Justamente. e usar. Então, todo ser humano tem condição de aprender sempre. Um líder vai aprender a liderar. Qualquer pessoa pode negociar de forma competente. Qualquer pessoa pode trabalhar em equipe de forma competente. Né? Qualquer pessoa pode fazer um atendimento ao seu cliente ou uma venda, né? Se você falar, puxa, de forma competente. Né? Claro. Basta ter vontade, buscar o conhecimento, a informação, o conhecimento, trabalhar isso na sua habilidade, quer dizer, só experienciando, e a partir daí você vai se fortalecendo, aí vem o feedback das pessoas. Nossa, Marco, você é uma pessoa tão ansiosa, o que está acontecendo com você? Você está mais light, você está se equilibrando mais tranquilo. Eu falo, opa, alguém está dizendo, né? De repente os meus amigos lá, Marco, que legal, antes você ficava me ligando três vezes antes, né? Agora você não me liga mais, o que está acontecendo? Eu falei, não combinamos que você vai fazer o trabalho e me entregar até dia 10? Por que eu tenho que ligar antes se eu estou confiando que você vai fazer? Se tivesse algum problema, você me ligaria, não me ligaria? Aí a pessoa, puxa, mas há um ano atrás você não era assim. Eu mudei, né? Quer dizer, eu estou andando de bicicleta de uma certa forma, estou aprendendo. Isso é legal. O PIB, um beijo para você. Ele pergunta o seguinte, não sei se a gente tem essa resposta, se você tem essa resposta, Marco, que, assim, como diminuir a politicagem dentro da empresa? Será Difícil. que isso é uma coisa que você, quando entra, percebe acontecer? Bom, isso sempre, né? Eu acho que existe em todo tipo de relação humana politicagem, né? É difícil. É por causa do ego, né? Das pessoas que querem buscar aquilo que ele deseja. E aí vem os jogos psicológicos que as pessoas fazem. E esses jogos psicológicos, as pessoas, como esse internauta está denominando de politicagem. Uhum. E isso são jogos da vida. E como o Eric Berne já falava sobre isso. Interesses, que São partem interesses. dos interesses. Isso vai em qualquer... Você sai de uma empresa, vai para outra. Você sai de uma família, vai para uma outra. Você está em vários ambientes e é isso que é a vida. São enfrentar, trabalhar, lidar com esses jogos psicológicos que as pessoas fazem o tempo inteiro uns com os outros. Né? E aí a inteligência está em não entrar no jogo psicológico. Como? Buscando ganha-ganha. Parceria, Parceria. né? E não... Parceria. Mesmo que o outro, às vezes, está pensando, falando, puxa, esse cara está querendo puxar meu tapete. Mas você fala, pô, mas eu tenho que negociar com ele? Depende, porque se eu tiver interesse e nós precisarmos um do outro, realmente eu tenho interesse, então eu tenho que trabalhar com essa relação. A gente constrói os relacionamentos, de repente, não sei se você já teve na sua vida um momento em que você teve dificuldade em relacionamento com determinada pessoa e passou um tempo que você teve que sentar com ela, teve que trabalhar junto, teve que se relacionar, teve que fazer algumas coisas junto, passou um tempo a pessoa, puxa, você sabe, no começo eu não gostava muito de você, não, assim, olha, eu tinha dificuldade em lidar com você, hoje eu estou me sentindo bem, ela começou a dar um feedback, que foi construída essa relação durante o tempo. Não sei se você já passou por esse tipo de experiência, né? Quer dizer, você ou a pessoa, ambos tiveram que se esforçar de uma certa forma para poder se dar bem junto. Mas por que aconteceu isso? Porque havia interesse nessa relação. Se não houver interesse,
a gente se afasta. Não tenho razão em querer me dar bem com você. Essa é que é a questão. Eu acho que e isso é que não faz manter a continuidade, né? Porque se eu não tiver interesse que seja um interesse que eu até desconheço, mas se eu não tiver interesse, isso faz com que eu não consiga manter a continuidade. Então, por exemplo, eu estou num trabalho que eu não sei porque eu estou incomodada, mas aquilo, eu não saio daquele emprego, mas eu reclamo o tempo todo e eu não consigo entender o que está acontecendo. Mas eu ganho bem. Eu vejo isso muito em alguns pacientes que são funcionários públicos, né? Ok. Que fizeram direito. Eu acho que isso é uma grande característica do funcionalismo público, ainda mais nessa área. Então, eu não sei porquê, eu estudei para isso, eu cheguei aqui onde eu queria, com o salário que eu queria, mas o que está acontecendo, né? Eu não sei, eu fico muitas vezes pensando se o problema não está no interesse. Qual era o interesse? Era da realização profissional, pessoal, ou era do salário, da estabilidade? Qual era o interesse? E isso eu acho muito legal no coaching, você descobrir o que a pessoa está buscando. Mapear os interesses. Porque muitas vezes você está indo num sentido com interesse em outro sentido. E assim, você está indo em sentidos opostos, né? Interesse num sentido e você caminhando em outro. Você me fez me lembrar uma pesquisa que eu fiz, porque uma pessoa de uma empresa me pediu, olha, eu queria que meus funcionários fizessem uma escolha definitiva pela minha empresa. Eu gostaria que o pessoal se mantivesse aqui dentro. Eu falei, é mesmo? Eu preciso entender isso. Aí nós vamos perguntar para as pessoas o que as faz escolher, entre aspas, definitivamente por uma empresa. Entre aspas, porque nada é eterno nessa situação. E as respostas, basicamente, em vários encontros, surgiram o seguinte: a minha plena, também entre aspas, realização profissional, social e financeira. Então colocaram isso nesse bolo, fizeram um bolo e colocaram, olha, profissional, porque eu quero me crescer, eu quero me desenvolver, né? Ninguém quer ficar na mesma função, ele quer... né? As pessoas aspiram desafios, vamos dizer assim, crescimento nesse sentido. Né? E a empresa é importante investir no seu desenvolvimento, enfim, te ajudar a crescer, né, profissionalmente. A situação social é o ambiente de trabalho. É o clima, é onde você vai para lá e sente prazer estar dentro da empresa, trabalhando com aquelas pessoas que convivem, basicamente um monte de horas lá com você. E financeiro, quer dizer, as pessoas querem ser reconhecidas, pelo menos no mínimo, pelo seu valor e quanto que o mercado está pagando dentro dessa função e como é que eu sou visto né, quanto eu sou reconhecido em salário, né, salarialmente falando. Então, se eu estiver bem nesses três fatores, eu continuo fazendo a minha escolha definitiva. Quando isso começar a me incomodar, aí eu começo a pensar em mudar. E aí, quem sabe, a pessoa começa a falar, não é aqui, não é legal, então ele vai levando, a hora que surgir uma outra oportunidade. Quer dizer, essa empresa ideal existe, são poucas, mas existe. Então a pessoa tem que trabalhar para buscar também, não adianta só querer que isso aconteça na vida, né? Então, não é fácil. Agora, tem profissionais que são pessoas que são felizes nisso, né? Eu acho que a felicidade é uma busca constante. E nós somos um poço de insatisfação. Nós estamos toda hora insatisfeitos. Nem bem uma necessidade satisfeita, surge logo outra. Então, a vida é isso. O pulsar da nossa vida é buscar a satisfação. O Elpibe faz uma pergunta muito legal, que assim, na verdade a gente falou várias vezes sobre isso, e não explicou. O que é coaching? O coaching é uma forma a palavra coach vem de treinador. Né? Então, o Filipão é um coach. Né? O Bernardinho é um coach fantástico. O que faz o coach? Que é o coaching, que é a ação do coach. É ajudar as pessoas a treinar, desenvolver o potencial dela. Focar nas habilidades, nessas qualidades, né? Mirar nas qualidades e incentivar essas qualidades. Então, o coach é como se fosse um personal trainer, focado, no caso aqui da nossa colocação, no nosso foco no papel profissional. Então, eu vou ajudar você a ser uma vendedora, por exemplo. E eu tenho
bons conhecimentos, tenho método, sou uma pessoa especializada para te ajudar a desenvolver teu potencial como vendedora. Se você quiser ter sucesso, e você traçou um plano na sua vida, na sua carreira, para ter sucesso como profissional de vendas. E aí eu vou fazer todo um trabalho de entender as suas necessidades, conhecer melhor as suas forças, aquilo que te incomoda, chamaria de fraquezas, mas pontos mesmo para desenvolver, para fazer com que o teu campo de forças entre pontos fortes e pontos fracos se sobressaia muito mais, a balança começa a se desequilibrar, logicamente, para os pontos fortes. E, consequentemente, com isso, você vai começar a buscar resultados. E vamos fazer um trabalho de metas, vamos desenvolver planos de ação. E eu vou fazer um acompanhamento junto com você para desenvolver esse teu potencial. E eu vou trabalhar a habilidade sua, né, no sentido de atribuir conhecimento e você aplicar esse conhecimento. E para isso a gente recorre a diversas fontes, né, que o mundo oferece para a gente, e fontes às vezes inteligentes, né, muitas vezes inteligentes. Eu posso colocar experiências nas situações reais, situações que também você pode aperfeiçoar fazendo um curso, tendo contato com pessoas também importantes na sua vida para te ajudar a desenvolver. Você também assistir, eu uso muito cenas de filmes em sessões de coaching, que é muito legal. Por exemplo, eu estava numa empresa, na Pilkington, e nós estávamos discutindo um determinado filme, A Procura da Felicidade, que é um filme... Eu estava pensando nesse filme. É verdade? Eu estava pensando neste filme. Que sincronicidade, que nós vamos, né? E aí uma pessoa, 90% da plateia falou que é maravilhoso, que é um filme que mostra como você perseverar na vida, como você enfrenta obstáculo, e para quem tem meta, para quem isso. Eu achei isso, eu gostei. Teve uma pessoa que falou, não, esse filme é deprimente, é horrível, nossa, o filme inteiro fica aquela luta do cara em querer buscar, né, aquela obsessão dele em querer obter o emprego dele. Mas são pontos de vista, né? É aí que a gente começa a compartilhar esses pontos de vista, né? Afinal, lidar com interesse, lidar com o conflito também é compartilhar, claro, ou não, em determinadas situações, os pontos de vista do outro. Né? Agora, se o desfecho fosse outro, como, apesar de tudo que ele fez, ele não conseguiu... Você vai falar, pô, que frustração, né? Aí eu acho que essa pessoa teria toda a razão em dizer, né? Eu acho que... E de uma certa forma mostra, né? A gente estava falando de atendimento. Quantas frustrações ele teve no caminho e não jogou a toalha. E tem muitas pessoas, pelo filme, mas pessoas que eu conheço na vida, né? Que eu convivi, e que muitas vezes jogaram a toalha. E outros que eu conheço muito tão vencedores, vamos dizer assim, quanto esse personagem, que é real, né? Na história. Que conseguiu atingir a sua situação, sabe? Eu acho que é a questão da estratégia e lidar com os obstáculos realmente. Foi o que a gente falou, lidar com os conflitos e com as frustrações. Né? Quer dizer, é o maior exemplo de lidar com conflitos. Aquela cena assim da pessoa que pega o dinheiro, o último dinheiro que ele tem para dar, e o cara que contratou ele depois, e era o dinheiro da comida que ele estava com o filho dele. Então, quer dizer, aquilo foi assim uma cena que você coloca numa situação, por exemplo, de quando você está lidando com valores, com essa situação, vamos dizer, da diversidade, e você está numa sessão de coaching, por exemplo, e você coloca essa cena e fala, o que isso representa para você? Quando você tem que trabalhar um pouco a humildade, trabalhar um pouco mais o desvio da tua rota, que às vezes eu tenho que sair um pouco da minha situação para poder continuar o meu caminho. Então os insights acontecem, muito interessante. Né? Olha, tem mais perguntas aqui no chat. Opa, legal. Eu queria poder fazer todas as perguntas. Já dou uma dica para vocês. Por favor, entrem no www.active.com.br. Vou colocar o site aqui no nosso... activetreinamento.com.br. Eu vou colocar o site aqui no nosso chat, porque nosso tempo acabou, infelizmente vou ter que me despedir do Marco Antônio. Marco Antônio, foi um grande prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Espero que a gente possa ter novos encontros aqui no WebDivan, fora do WebDivan, e conversar muito ainda sobre isso. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Obrigada, Marco Antônio. Agradecer a todos vocês pela presença. Vou digitar aqui o site, deem uma olhada, é fantástico. Muito obrigada pela participação de vocês no programa. Até sexta-feira que vem. Beijos. Legal.